resolver um problema envolvendo então a condução de calor, um regime permanente, onde a gente tem então uma janela de vidro que tem 10 milímetros de espessura e dimensões aí de 1,2 por 1 metro. O lado interno está a 20 graus Celsius, possui um coeficiente convectivo de 5 watts por metro quadrado Kelvin, enquanto o lado externo está a 35 graus Celsius com um coeficiente convectivo de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Represente as resistências térmicas envolvidas e calcule a taxa de transferência de calor. Ok? Bom, vamos então iniciar representando aqui as nossas resistências, né? Nós vamos ter então a temperatura interna aqui de 20 graus Celsius. Eu vou ter então uma resistência a transferência de calor por condução. Depois eu tenho uma segunda resistência por condução no vidro. Depois eu tenho então convecção externa, né? Então vamos chamar aqui de R1, R2 e R3. Ok? Essas são as resistências envolvidas. E aqui eu tenho do lado de fora então 35 graus Celsius. Ok? Evidentemente o calor ele vai seguir aí do maior potencial de temperatura para o menor potencial. Então meu calor vai seguir para lá. Ok? Bom, como que a gente então determina essas resistências, né? A gente sabe então que a resistência R1 é a nossa resistência por convecção do lado interno, né? Então resistência por convecção é 1 sobre HA. Okay? Então nós vamos ter aqui 1 sobre o H vale 10, né? O interno vale 5. 5 watts metro quadrado Kelvin vezes a área, né? Nossa área é 1,2 metros vezes 1 metro. Ok? Então, metro quadrado vai cortar aí com metro quadrado. Nós vamos ter a unidade aí da nossa resistência térmica em Kelvin por watt, né? O nosso R1 é igual a 5 vezes 1,2 dá 6, né? Então 1 dividido por 6 vai dar uma dízima aí, né? 0,166. E aí nós vamos ir com 6 até infinito, né? Então colocamos 7 aqui. Kelvin por watt. Ok? Nossa resistência 3 também é por convecção, né? Vai ser 1 sobre HA, só que agora os dados aí do coeficiente externo, né? Então nós vamos ter 1 sobre 10 vezes 1,2 vezes 1, né? Isso vai dar então 1 dividido por 10 vezes 1,2. Ok? Então dá 0,00883. 0,08333 Kelvin por watt. Ok? Finalmente, o nosso R2, que é a resistência por condução, vai ser então numa parede plana, né, que é o caso de uma janela. Essa resistência então é o L sobre o Ka. O L então é a espessura da nossa parede aí de condução, que é 10 milímetros, e o K é a condutividade térmica, né? O problema não nos deu a condutividade térmica, mas para a gente completar nosso problema, nós podemos então consultar nosso conjunto de tabelas, né, de propriedades. Bom, aqui nós temos então as propriedades de diversos materiais na tabela A8, né? No final aqui da minha tabela eu vou ter então vidro, né? Aqui nós temos então que o vidro de janela, o K vale 0,7. Então nós temos aí, deixa eu anotar isso aqui num cantinho. Tá aqui em cima, aqui, tabela A8, K igual a 0,7.
Ok? Bom, seguindo aqui com o nosso problema, nós temos então a espessura que é 10 milímetros em metros, né? Vai dar 0,1 metros dividido por 0,7 watt metro Kelvin vezes 1,2 metros vezes 1, né? Aqui também nós vamos ter a mesma unidade, né? Agora esse metro corta com esse corta com esse. Então, Kelvin sobre watt. Kelvin sobre watt novamente, né? Então temos aí 0,01 dividido por 0,7. 0,7 vezes 1,2 vezes 1. Vão dar 0,119. 0,0119 Kelvin por watt, ok? Também a resistência equivalente, né? Ou resistência total, vai ser então a soma das três, né? R1 mais R2 mais R3, uma vez que aí a gente tem as resistências associadas em série, né? Todo o calor vai passar por condução, por convecção, por condução e por convecção novamente, né? Nossa resistência equivalente ser igual achei 2,619 0,2619 Kelvin por watt, somando as três, deixa eu confirmar aqui, 0,0119 mais 0,1667 mais 0,08333. Isso mesmo. E para a gente calcular o calor, né? O calor, então, o nosso Q ponto, vai ser então o ΔT dividido pela minha resistência. Ok? Meu ΔT, então, é 35 menos 20. Ok? Essa diferença de temperatura aqui em Kelvin e em Celsius é a mesma, né? As duas unidades de temperatura têm o mesmo padrão de divisão. Dividido pela resistência, que é 0,2619 Kelvin por watt. Isso dá, então, 35 menos 20 dividido por 0,2619, 57,27. 57,27 watt, né? Kelvin corta com Kelvin, watt sobe para cima. Esta então é a taxa de transferência de calor aí pela janela. Ok? Então até nosso próximo vídeo.